Bonsoir, mes amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très, très bien. Nós estamos aqui em mais uma aula e bora lá, hein? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e c'est parti, mes chers amis. Então, o que que a gente vai trabalhar hoje? Pessoal, fiz aqui uma lição bem bacana, tá? Onde nós vamos envolver palavras, algumas até diferentes das quais nós já utilizamos, tá? E, então, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou fazer um ditado. Como é que vai funcionar? Je vais vous épeler des lettres e elles vont former les mots. Então, vou soletrar algumas palavras, tá? E elas vão algumas letras, quer dizer, vou soletrar algumas palavras e essas letras irão formar tais palavras, beleza? Vamos lá. Então, já anote aí. Bora lá. M, E, accent aigu, C, A, N, I, C, I, E, N. Ok? On y va. M, E, accent aigu, C, A, N, I, C, I, E, N. D'accord? Après, on va faire la correction. Ne vous inquiétez pas. Então, depois a gente vai fazer a correção. Fique tranquilo, fique tranquila, tá? Bora lá. Continuando, então. F, R, O, I, D. F, R, O, I, D. Troisième mot. Terceira palavra, então, hein? C'est parti. N, I, E, accent grave, C, E. À nouveau. N, I, E, accent grave, C, E. Ça va? Parfait. Quatrième mot. H, O, M, M, E. H, O, M, M, E. Et maintenant, le cinquième. D'accord? T, A, L, E, N, T, S. Je vous répète. T, A, L, E, N, T, S. Ça va? Très bien. Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez conçu. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez écrit pour cet exercice? Eu quero saber agora de vocês. E aí, como é que ficou o número 1? Então, número 1, mécanicien. Mécanicien, tá? Significa mecânico. Então, após você já saber que você ter acesso ao corrigir, não deixe de soletrar agora você soletrando as letras, tá bom? Número 2, froid. Froid significa frio, tá? Froid, nièce. Nièce, que significa sobrinha, tá bom? Sobrinha. Sobrinha. Feminino de sobrinho, tudo bem? Quarta, homme. Homme, tá? Então, nós temos aqui a palavrinha homem, tudo bem? E cinquième, talent. Talent, de talentos, tá? Um dom, gift, né? No caso, talentos aí, tudo bem? Então, já faça a leitura, por gentileza, de cada uma das letras. Pratique aí. Vai lá. M, E, accent aigu. Então, como é que a gente fala o acento agudo? Accent aigu. Aigu, tá? Aigu. Aqui nós temos o acento grave. Accent grave, ou a crase, tá? Então, bora lá. Vou fazer isso aqui mais uma vez com vocês. M, E, accent aigu. C, A, N, I, C, I, E, N.
mécanicien, que significa mecânico, tá? Então, na seguinte estrutura, você já vai criar aqui para mim. Você precisa ir ao mecânico hoje, tá? E aí você já vai fazer a seguinte. Você não precisou de um mecânico, d'accord? Então, aqui no primeiro, ó, você precisa ir ao mecânico hoje? Verbo avoir besoin de, ça va? Só que aqui, concernente à questão de ir ao mecânico, você vai utilizar essa estrutura. Chez le mécanicien, d'accord? Chez le mécanicien. Então, ou seja, você vai ao ateliê, à oficina do mecânico. E aí a gente vai utilizar esse chez le, tudo bem? Então, você precisa. Vous avez besoin d'aller chez le mécanicien. Ça va? Très bien. Então, você precisa ir ao mecânico hoje? Vous avez besoin d'aller chez le mécanicien quand? Aujourd'hui. E aí, perfeito aqui a frase. E agora aqui, você não precisou de um mecânico? Vai ser composé, né? Verbo avoir besoin de, porém agora no passado. Então, você não precisou. Como é que eu falo você precisou? Vous avez eu besoin de. Leandro, por que você colocou aqui a frase afirmativa? Porque é mais fácil para você estruturar a negação. Lembre-se, você não precisou, será, literalmente, você não teve necessidade de. Ou seja, você teve, vous avez eu. Você não teve. Vous n'avez pas eu. Vous n'avez pas eu besoin de quoi? De un mécanicien. Então, você vai me perguntar, Leandro, que eu não tenho colocado, vous n'avez pas eu besoin de chez le mécanicien? Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque aqui nós temos a utilização do verbo aller, ir ao mecânico, ir à oficina do mecânico, tá? Então, por isso que você não vai colocar. Você vai utilizar apenas o mécanicien. E olha aqui, observe, contração. Vous n'avez pas eu besoin d'un mécanicien? Et c'est clair, c'est une question. Então, uma pergunta negativa, bem clean. Ça va? Très bien. Agora aqui, número 2. Froid. Froid. A gente vai fazer a seguinte pergunta. Você sabe se faz frio no Brasil em julho? Como é que a gente diz isso em francês? Então, a gente vai iniciar aqui com o verbo savoir. Savez-vous? Logicamente, com a sua conjugação. Savez-vous s'il fait quoi au Brésil en juillet? Savez-vous s'il fait froid au Brésil en juillet? E aqui, literalmente, a estrutura ela cai com uma luva. Fica bem idêntico ao português. A diferença é que a gente não vai colocar, você sabe se ele faz frio. Porém, a estrutura, você sabe se faz frio? O que faz frio? Que é a relação com o tempo, o clima. Então, no francês, a gente vai utilizar aqui o il, tá? Il fait, il fait. Il fait froid. Então, faz frio. Il fait froid. Il fait chaud. Il fait beau, como diz, está bonito, diz está quente, tá? Il fait mauvais. Imagina, então, aquele dia cinza, todo cheio de nuvens, tá? A gente também pode falar assim. Il fait nuageux. Nuageux signifiera, alors, le ciel avec beaucoup de nuages. Ça va? Então, vai significar o céu com muitas nuvens, tá? Então, faz frio, faz quente, o tempo está bonito, tá? Faz calor. Il fait mauvais, o tempo está ruim. E fait nuageux. Vou deixar isso aqui para não te abarrotar também de conteúdo, tá? Para você já poder utilizar. Então, você pode trocar. Você sabe se faz frio no Brasil? Aí você pode dizer o quê? Savez-vous s'il fait chaud au Brésil en juillet? Ah, não quero colocar o Brasil, eu quero colocar aqui na França. Como é que eu vou fazer? Você vai utilizar, então, en France, países femininos, iniciando por vogal. Então, na Suíça, en Suisse. Você sabe se faz frio na Suíça em julho? E assim você vai trocando e já consegue adicionar contextos diferentes, tá? Se for um país masculino,
o. Então, vamos colocar aqui o Portugal, que a gente tem que falar o quê? Em Portugal, né? Então, a gente fala assim, o Portugal en, en français, d'accord? E se for um país masculino, par exemple, utilizar aqui os États-Unis, nos Países Baixos. Então, Holanda, o Pays-Bas, d'accord? Voici les prépositions que vous allez utiliser, mon cher ami. Então, você vai utilizar essas preposições aí, tá? Vou dar mais uma aqui com o, por exemplo, o Mexique. O Mexique, ça va? E como eu havia dito, país começando com vogal feminino, en Argentine. En Argentine. E ici, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire une liaison. Você vai ligar o N aqui da preposição en, vai ficar en Argentine. En Argentine. D'accord? Voilà. Então, continuando aqui. Savez-vous s'il fait froid au Brésil en juillet? Para responder, então, você vai fazer o quê? Olha só. Eu sei que, je sais que. Só que aí você vai adicionar o restante da estrutura, que é o quê? Ó, eu sei que faz frio, por exemplo. Je sais qu'il fait froid. Je sais qu'il fait froid. E a resposta era sempre onde? Na pergunta. Je sais qu'il fait froid au Brésil en juillet. Je sais qu'il fait froid au Brésil en juillet. E aqui você já consegue responder a perguntinha apenas utilizando as próprias informações que estão na mesma, ok? Ça va? Très bien. Então, vamos aqui. Número 3, nièce, avec l'accent grave. Quando você falou com a minha sobrinha? Quando você falou com a minha sobrinha? Quand est-ce que vous avez parlé avec ma nièce? Quand est-ce que vous avez parlé avec ma nièce? Tudo bem? Quando é que? Então, olha só. Quando é que você falou com minha sobrinha? Tranquilo? E aí a resposta, você vai poder adicionar um desses daqui. Então, ó, de manhã, de tarde, de noite, agora, hoje, ontem, ontem de manhã, ontem à tarde, ontem à noite. Então, isso aqui já vai te dar um bom norte, tá? Como que você vai fazer aqui a negação? Quand est-ce que vous avez parlé avec ma nièce? Eu falei com a sua sobrinha ontem de manhã. J'ai parlé avec votre, tá? Então, por quê? Porque estamos utilizando o pronome vous, uma forma mais polida, mais cordial, que também poderá trazer o sentido de vocês. Então, quando vocês falaram com minha sobrinha, eu poderia entender dessa forma também essa pergunta, ok? J'ai parlé avec votre nièce hier matin, ontem de manhã. Agora, a gente já vai fazer o quê? Vamos substituir, para não repetir. Eu falei com sua sobrinha, eu falei com ela. J'ai parlé avec elle hier matin. Então, aqui fazendo uso do quê? Do pronome tônico. Elle, avec elle, com ela. E o último, já utilizando aqui o seu i, objeto indireto. Eu lhe falei, ou seja, eu falei com ela. Porque no francês vai ter sempre essa estrutura. Parler à quelqu'un. Subentendendo aqui o uso, quando você precisar fazer a substituição dos objetos indiretos. Então, aqui, parler, eu posso ter o avec ou eu posso ter o a, com a crase, porque é, como eu falei, parler à quelqu'un. Quand est-ce que vous avez parlé à ma nièce? Então, quem é quelqu'un aqui? Quem é alguém aqui? A minha sobrinha, tá? Como é que vai ficar aqui? Je lui ai parlé hier matin. Então, seria eu lhe falei ontem de manhã.
Antigamente a gente tinha o lhá, né, e o lhô, até ficava mais fácil de identificar ali na terceira pessoa do singular se era ele ou ela. Então aí utiliza-se apenas o lhe. E no francês é a mesma coisa, tá bom? Então, se fosse para o ali, tá? Se fosse para o meu sobrinho, você deixaria também da mesma forma. O lui aqui, ele não tem gênero. Você tem que entender que é o quê? É o lhe, terceira pessoa do singular. Então, je lui ai parlé hier matin poderia ser também, dentro do contexto, se fosse sobrinho. Nive, nive. D'accord? Très bien. Quatrième, homme, homme. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec ce mot? Então, o que a gente vai fazer com essa palavrinha? Beleza, vamos lá. Quando você vai falar o homem do seu trabalho? Quando você vai falar com o homem do seu trabalho? Então, aqui faremos uso do futur proche. Quand est-ce que vous allez parler avec l'homme de votre travail? Você vai falar com o homem do seu trabalho. Quand est-ce que vous allez parler avec l'homme de votre travail? Ça va? Agora eu vou fazer o uso aqui para a gente praticar o artigo indefinido. Ontem eu falei com um homem na rua. Ontem eu falei com um homem na rua. Como é que eu vou dizer isso? Hier, j'ai parlé avec un homme dans la rue. Então, a preposição, quando você quiser falar da rua, você vai utilizar o dans, beleza? Ontem eu falei com um homem na rua. Hier, j'ai parlé avec un homme dans la rue. Hier, j'ai parlé avec un homme dans la rue. E agora, como você já tem aqui, digamos, essa frase, esse contexto, você vai criar assim para mim. Ó. Com quem você falou ontem? Com quem você falou ontem? Como é que eu digo isso? Com quem você falou ontem? Então, faça aí, pense nessa aqui, tá? C'est une question en prime. Então, é uma questão bônus para vocês aí. Com quem você falou ontem? D'accord? E agora, número 5, talent. Depois de terminar os talentos, a gente volta aqui para falarmos essa daqui, beleza? Então, nessa perguntinha, você vai fazer o seguinte. Quais são os seus talentos? Quais são os seus talentos? Como é que eu falo isso? Primeira coisa, você tem que saber o seguinte. Quando você for perguntar, envolvendo aqui quais, qual, né? No francês vai ter que concordar com o substantivo. Então, talento é um substantivo masculino. Un talent, tá? Um talento. Ou se você quiser pensar o talento, le talent. Pronto. Porque você já mata tanto o que? A gramática, levando em conta o artigo indefinido, um talento, assim como o artigo definido, o talento, tá? Então, você já saber, cara, eu quero falar contexto envolvendo um talento. Você tem um talento? Vous avez un talent? Eu quero falar, ele tem um talento. Il a le talent, ou seja, de modo definido, específico. Eu vou utilizar o le, igual no português, tá? Vamos lá, quais são os seus talentos? Aqui, como é masculino, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar isso aqui. Quer. Masculino plural, eu venho e adiciono S. Então, quais são? Que verbo é esse aqui? E você falou que é esse daqui, être. E é o nosso ser e estar, você acertou. Então, você vai conjugá-lo, que é na terceira pessoa do plural. Ils sont, elles sont. Então, o que é aqui no caso? Os talentos. Então, eles são. Quais são os seus talentos? Quels sont? Não estou tratando aqui, eu quero tratar de modo educado, modo polido. Quels sont vos talents? Quels sont vos talents? São seus talentos. São vos talents. E não deixe de replicar, utilizar aqui a mesma entonação que você está habituado, habituada no português. Agora, fechamos aqui com a chave de ouro.
quais são os teus talentos de modo informal? Quels sont tes talents? Quels sont tes talents? Então, quais são os teus talentos, tá? E aqui, o que é? Nada mais, nada menos do que a linguagem informal, através do pronom tu. E aqui, nada mais, nada menos do que a linguagem formal, avec le pronom vous. Formel, ou, c'est clair, vous pouvez bien l'utiliser aussi pour exprimer le pluriel. Ça va? Então, linguagem formal é para você explicar, para você expressar também o contexto de plural, tá? Quais são vos talents? Eu poderia perguntar isso diretamente a você, ou eu perguntaria a várias pessoas. Quais são vos talents? Quais são os vossos talentos? Os talentos de vocês. Tudo bem? Très bien. Tranquilo? Então, voltemos aqui. Com quem você falou ontem? Com quem? Avec qui? Avec qui vous avez parlé hier? Avec qui vous avez parlé hier? Com quem você falou ontem? Lembra? Eu utilizei essa estrutura para criar a pergunta. E da mesma forma, se eu tenho uma pergunta, automaticamente a resposta eu já consigo obtê-la a partir dela mesma. Então, ó, avec qui vous avez parlé hier? Olha só como é que é. Hier, imagine que você não tem essa daqui, tá? Sumiu. A gente vai partir apenas dessa daqui. Avec qui vous avez parlé hier? Hier, j'ai parlé, correto? Porque aqui, ó, você falou, vous avez parlé. Então, eu venho agora com o eu falei, que é j'ai parlé. Ah, professor, eu vi aí que tem um j'ai parlé. Tem, você pode falar sem nenhum problema, só não vai se confundir com relação à questão do je e j'ai. Quer falar j'ai? Eu sempre prefiro para que você não se confunda, você não tenha vício de linguagem e falar esse daqui, j'ai, ou j'ai, entendeu? Por quê? Esse daqui você sempre fala assim, ó, je. Percebeu a diferença? Então, o seu cérebro, ele aprende por padrões, ele vai assimilar e vai acomodar. Então, ele tem que entender que isso aqui é je. Je parle, je mange, je travaille, je filme, je pense, je veux quelque chose. Aqui não. J'ai voulu, j'ai pensé, j'ai travaillé, j'ai pu m'exprimer en français comme j'ai voulu, d'accord? Donc, j'ai. Mas se você quiser, você pode falar o j'ai parlé, mas não vá se confundir com esse, tudo bem? E é j'ai parlé, e aí você vai adicionar j'ai parlé avec, com. Hier, j'ai parlé avec mes amis. Hier, j'ai parlé avec ma mère. Hier, j'ai parlé avec ma famille. Hier, j'ai parlé avec mon ami. Hier, j'ai parlé avec mon père. Hier, j'ai parlé avec mon professeur. Voilà. E a partir daí, qual é o ponto? Uma vez que você consegue criar, estruturar a frase, você vai escrever aqui para mim. Você falou com a sua mãe de manhã? Você já tem aqui, ó, vários atributos para você utilizar. Você só tem que utilizar a criatividade. Então, você falou com a sua mãe de manhã? Você ainda não falou com a minha família, ou com a sua, e aí você vai desenvolvendo as frases, as estruturas dos contextos. Simples, não? Então, a partir daí, você vai criar aqui, vou deixar como deverzinho de casa, essa questão, tá? Então, vamos pegar aqui essas palavrinhas. Então, utilize as palavras aqui embaixo para fazer perguntas. Mes amis, ma mère, ma famille, mon ami, mon père, mon professeur. Et c'est clair, nous allons avoir aussi esse combozinho aqui, tá? Então, você pode tanto utilizar no presente, como se quiser no passé composé, como eu fiz a mescla aqui com vocês. Tá, vá? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, le matin. Bora lá. Mon exemple. Je n'ai pas parlé, ou seja, eu não falei
Lembre-se, passé composé, a negação vai ser sempre em torno do auxiliar. Então, vou deixar tanto a negativa como a afirmativa para vocês, tá? Ou seja, eu falei, j'ai parlé. Eu falei. Como é que eu digo? J'ai parlé. Eu não falei, je n'ai pas parlé. Ok? Eu não falei com a minha família ontem. Imagine se você esteja viajando, está fazendo um intercâmbio, está lá na França, e aí, poxa, ontem você não conseguiu falar com eles. Então, je n'ai pas parlé avec ma famille hier. D'accord? Je n'ai pas parlé avec ma famille hier. J'ai parlé. Olha só, eu falei. Eu falei com meu pai hoje. J'ai parlé avec mon père aujourd'hui. Et c'est clair. Après, vous pouvez poser la question. Aujourd'hui, vous avez parlé avec qui? Hoje, você falou com quem? Ontem, com quem você não falou? Uma vez que você entendeu como estruturar a frase, seja afirmando, negando ou perguntando, você fica autônomo, você fica independente, tá? Então, c'est ça, mes chers amis. J'espère que vous aimez bien cette leçon et à très très bientôt. Salut, bonne journée.